e nosso cestão especial por apenas R$50. Cestão Whey por apenas R$50. Não deixe de vir conhecer nosso restaurante ou peça sua teleentrega. O Whey Restaurante, localizado na Rua do Aeroporto, com estacionamento próprio, área de lazer e muito mais. Venha conferir. WhatsApp 99930-3668. Rádio Kairos, 106,5 FM, 24 horas no ar, 100% gospel, localizada em Uruguaiana, Rio Grande do Sul, na rua 7 de setembro, 2323, pertencente à Igreja Assembleia de Deus, pastor-presidente, pastor Argemiro Rodrigues da Silva. Você sabia que 89% das pessoas ouvem rádio todos os dias? Então não fique para trás. Anuncie na Kairos 106.5 FM, a rádio gospel mais ouvida da fronteira. Temos os planos que cabem no seu orçamento. Entre em contato que vamos até você. 55-3402-3303. Seja um aluno da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos às 9h30, no Templo Sede da Assembleia de Deus de Uruguaiana, Rua Doutor Maia, 3268. Venha participar de um de nossos cultos de domingo. Início às 19 horas, na Igreja Sede da Assembleia de Deus, na Congregação do Bairro Áreas Verdes e na Congregação Cabo Luiz Quevedo. Venha receber uma palavra de Deus ao seu coração. A sua programação está de volta. 106,5. Kairos FM.
você me perder em meia nuvem de glória, me encontrar diante de tua face. Eu vou subir a montanha. Eu vou subir a montanha. Essa é a história de um homem chamado Moisés. Há muito tempo atrás, ele viu a sarça ardente, ele viu o mar se abrir, ele viu os cavaleiros de Faraó se afogarem. Mas chegou um momento na vida de Moisés que ele disse: eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Será que nesse lugar existem pessoas que querem ver a face do Senhor? Eu vou subir a montanha. 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 A partir de agora, você ouve na Rádio Cairós 106.5 FM o programa Psicologia em Foco, com a psicóloga e psicanalista Elisandra Vieira. O rio de alegria está neste lugar. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Que nos guarda e nos cura e alegra o nosso coração. Que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos Bom dia, pessoal. Graça e paz do Senhor Jesus a todos os nossos ouvintes, o pessoal que nos assiste, que nos ouvem, não é? Que pelo aplicativo, pela Rádio Cairós, Facebook, YouTube, não é? Graça e paz do Senhor Jesus. Mais um sábado estamos aqui, não é? Nos estúdios da Rádio Cairós para um programa Psicologia em Foco. Então hoje, um sábado aqui em Uruguaiana, um pouco ventoso, calor, não é? Um calor diferente, fora do tempo, não é? Mas enfim, acredito que venha um pouco de chuva aí aqui para a fronteira, não é? E quem nos ouve, nos assiste de longe, não é? Que eu sei que temos uma audiência espalhada por todo o país, né? Por todo o Brasil, e cada lugar aí com seu clima específico, não é? Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui. E hoje, já no mês de junho, né? Pessoal, já estamos na metade do ano. E daí, o que tu tens feito da tua vida? Quais foram os propósitos
até aqui, o que tu conseguiu realizar. Eu sempre falo que lá no início do ano é bem comum a gente pensar tudo que a gente quer fazer no ano que se inicia. E muitas vezes a gente guarda aquela listinha ou só ficou na mente mesmo e a gente acaba não colocando nada em prática ou quase nada. E quando chega lá em dezembro a gente se desespera e, meu Deus, eu não fiz, né? Então dá tempo ainda da gente pensar, a gente tá no meio do ano, mas a gente ainda tem a outra metade, que eu posso fazer a diferença. Eu acredito que o que nós temos é hoje, não é? E a gente sempre pode fazer melhor. Eu sempre posso decidir por fazer a partir de agora. Se eu errei, se eu não errei, se eu não fiz, ou se eu fiz e não deveria, enfim, eu posso mudar hoje. Hoje Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui com saúde, né? Tá respirando, tá com saúde, tá conseguindo, não é, se movimentar bem. A gente precisa ser grato por isso, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. E hoje, não é, começando o primeiro sábado do mês de junho, nós estaremos com uma nova temática e esse mês, não é, eu estarei conversando, estarei trazendo para a nossa reflexão, para a gente aprender um pouco, pensar, e eu também aprendo, porque eu preciso estudar, não é, para estar comentando aqui, sobre linguagens relacionais, né, linguagem relacional. Como que a gente se relaciona, quais as linguagens, não é? Isso é importante? Não, faz a diferença na nossa comunicação. E relacionamentos, quando eu falo, não é somente, não é aquele afetivo, assim, amoroso de casal, não. É todo relacionamento, porque nós nos relacionamos a todo o instante. Todos os momentos da nossa vida a gente está em um relacionamento. Seja um relacionamento com alguém que talvez eu nunca mais volte a encontrar, seja em um lugar comercial, seja onde for, seja com a nossa família, sempre é relacionamento. E como nós nos relacionamos, quais são as nossas linguagens, né? Ou a nossa linguagem. É muito interessante, é muito importante a gente entender, a gente conhecer para poder aplicar melhor e melhorar, né? Que a nossa vida também se torne mais leve, que a gente possa fazer a diferença na vida da outra pessoa, possa motivá-lo, elogiá-lo, agradecer e uma série de coisas que fazem a diferença com certeza na vida do outro. É bom para nós, é bom para o outro também. Essa é uma boa medida, eu sempre falo, é uma boa régua. Se eu gosto, o outro vai gostar. Agora, se não é bom para mim, não é bom para o outro. A questão é que às vezes também eu não vejo problema, não é? Ou a minha linguagem é de um jeito e a gente trabalha em cima daquela que a gente conhece, que é a nossa, e não chega essa comunicação de forma assertiva para outra pessoa. E aí então é que acontecem as falhas de comunicação. E a gente vai estar falando nesse mês de junho sobre esse assunto. Tá certo? Claro, sempre lembrando que a gente sempre tem alguma entrevista no decorrer do mês, uma ou duas, né? Um sábado ou dois, e a gente vai estar trazendo também, mas eu não vou, isso vai ser para o dia, não vou falar hoje aqui, tá certo? Então agora na continuidade do nosso programa a gente vai estar, né, ouvindo aqui, o nosso técnico vai estar trazendo um louvor ali, colocando um louvor para nós, e já voltamos, retornamos dando início ao nosso tema. Tá bom? Continue na escuta e chame os amigos para estarem participando aqui no programa, né, na audiência do programa, tá certo? Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria.
Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Então, pessoal, retornando aqui com os nossos comentários, estou olhando aqui o pessoal que já está na escuta do programa. A Laís, um abraço. A Laís está na escuta. O César Araújo também. O pessoal aqui está, não é, na nossa audiência. Deus abençoe, não é, cada um de vocês, e vamos lá compartilhando, chamando os amigos para estarem também aqui na escuta do programa. E hoje, não é, então, como eu falei, vamos pensar sobre a questão de como, não é, nós expressamos, nós nos relacionamos, como nós expressamos afeto, como nós demonstramos realmente os nossos sentimentos pelas pessoas. Não é? Essa, não é, ou essa maneira que eu me utilizo e que muitas vezes a gente nem sabe, é uma linguagem. Porque a ideia que nós temos é que a linguagem, a gente pensa assim, falada. É a primeira referência que nós temos. Linguagem é a fala. Não é? Moro no Brasil, português. Então a gente já pensa isso. Mas não é.
A linguagem ou linguagens existem várias. Por exemplo, Libras é uma forma de linguagem, não é uma linguagem. Entanto que é linguagem internacional, linguagem brasileira de sinais, Libras, né? Eu já ia dizer internacional. Eu não sei, acho que não é internacional, não. Não sei. É linguagem brasileira de sinais, não é? Não é de outro país. Não sei se em outros países como é que acontece, mas enfim, não é? O nome é esse. Pode ser que já tenha sido, não é, exportado para outros lugares também. Mas é uma linguagem. E toda a linguagem ela vai expressar algo. Eu vou me comunicar por intermédio dela. E a linguagem relacional, ou as linguagens relacionais, elas já existem de muito tempo. Não é nada novo, embora no Brasil ela esteja bem recente, assim, de pouco tempo. Não é nada muito conhecido ainda. E além de não ser muito conhecido, atualmente ela está começando a ser mais explorada, esse lado das linguagens relacionais, né? que significa das relações, né? Dos nossos relacionamentos. Nos Estados Unidos, que é um país, não é, bastante comportamental, como eu já falei aqui em outros momentos, e eles estudam muito, eles são muito baseados, assim, tudo para eles vão buscar, eles vão pesquisar, eles vão testar, para somente depois eles, né, realmente trazerem como algo como válido, né, ter essa validação. E lá já de muito tempo esse trabalho é com as linguagens relacionais. No Brasil tem chegado mais recentemente, mas já temos muitas pessoas que trabalham, né, e que estudam as linguagens. E hoje eu quero falar, talvez vocês conheçam, e eu vou estar baseando esse mês a nossa fala, as nossas reflexões em cima de um livro, né, que é As 5 Linguagens do Amor. Embora o livro diga 5 Linguagens do Amor, e o Gary Chapman é o autor, e talvez muitos de vocês conheçam, porque ele é um livro bastante conhecido já, muito divulgado. A gente não fala assim que é as linguagens do amor, ele colocou no livro, mas a gente fala as linguagens relacionais, porque é de todo o relacionamento. E a gente usa elas, a gente aplica elas sem mesmo saber que era uma linguagem, que é uma linguagem, qual é a linguagem. Não é? Mas a gente aplica na nossa vida, a gente vai usando. Por quê? Porque a gente aprendeu, a gente recebeu de alguém, a gente teve tudo que nós, não é, transmitimos, a nossa formação, ela veio de alguém ou de algumas pessoas. E essas linguagens a gente aprendeu. 2 maneiras, a princípio, podem determinar eu, né, ter desenvolvido uma ou outra linguagem. Primeiro, por alguém próximo a mim, pais, né, pai ou mãe ou familiar, ele é alguém significativo e que tinha essa linguagem e que, não é claro, se relacionava comigo dessa forma e eu aprendi, e aí pode ter sido num decorrer de tempo maior, mais longo, ou uma situação ou 2 bem pontuais na minha vida, mas muito intensas, que marcou extremamente e que fez com que, a partir de então, eu começasse a entender essa linguagem e, né, reproduzisse, aprendesse e, a partir de então, passasse a usá-la, não é? E o interessante da gente falar das linguagens, né, da nossa linguagem relacional, é que a gente aplica que nas crianças, até os 7 anos de idade, a importância dos adultos, né, de quem convive com essas crianças, dos pais, se conhecerem. Então, né, sempre partindo do princípio, né, é sempre do indivíduo que as coisas partem. Não é, a mudança não parte do outro, parte de mim. Eu tenho que mudar. Eu quero que tal situação mude, eu vou mudar. E isso eu tenho procurado, com toda essa pandemia, agora de um tempo para cá, procurado aplicar muito na minha vida. Eu mudar em muitos aspectos, em muitos pontos de vida, da minha vida, mudar. Eu tenho procurado fazer coisas diferentes, mudar, não é, comportamentos, atitudes, e observar situações que não eram tão boas, tão legais, assim, vamos usar essa palavra, né, que os adolescentes gostam de usar bastante, que não eram tão boas, tão interessantes, não faziam tão bem, mudar.
A partir disso, a gente vai melhorando as nossas relações e as mudanças acontecem com as outras pessoas que estão em torno de nós. Então, é sempre assim. Eu tenho que começar a partir de mim. É do eu, é do indivíduo, é daqui para lá, é de dentro para fora que acontece a mudança. E a grande maioria, nós, eu me incluo, a gente tem a tendência a achar o outro tá errado, o outro fez errado, o outro tem que fazer diferente, o outro tem que mudar. São sempre as outras pessoas. E eu quero que as outras pessoas mudem. E esqueço que ninguém pode fazer o outro mudar. A gente pode mudar, nós podemos mudar. E aí as coisas vão acontecendo. E voltando à questão das crianças, não é? Até os 7 anos de idade, né, já os pesquisadores de linguagens relacionais, né, referências muito americanas, mas que é de pessoa, isso é em toda a humanidade, elas acontecem, elas são identificadas em todas, e a gente tem 5, né, que são estudadas. Talvez pode ser que apareça alguém que daqui a pouco uma outra teoria apresentando mais uma ou duas, não sei, mas eu não conheço. E eles são aplicados a todas as pessoas, em toda a humanidade. Não é assim, porque mora na Europa, porque mora na América. Não, todas as pessoas. É de gente, de ser humano. E até os 7 anos de idade, os adultos conhecendo e podendo estimular as crianças nessas 5 linguagens, vai proporcionar, vai formar um adulto com maiores habilidades de relacionamento. Porque essa criança vai conseguir se relacionar de forma muito mais assertiva e melhor dentro de todas essas linguagens. Claro que a gente sempre vai ter a nossa, que é a predominante, sim, mas a gente pode também ser bilíngue. O que isso significa? A gente ter 2 bem fortes, que caminham ali lado a lado, assim, na nossa pessoa, não é? E quando a gente trabalha isso estimulando nas crianças, elas conseguem se relacionar em todas. É como se elas fossem poliglotas, não é? Aquela criança se tornasse um poliglota da linguagem relacional. Ele vai conseguir se comunicar em todas. É como se, eu falo inglês, espanhol, português, italiano, alemão. Então, qualquer pessoa que fale essas línguas chegarem próximas a mim, eu vou conseguir me relacionar, vou conseguir estabelecer uma comunicação. E as pessoas vão se entender. Eu entendo e me faço entender. Da mesma forma, essas crianças, eles vão crescer, vão se tornar adultos que conseguem sim se relacionar com pessoas e relacionar bem. Essa é a diferença, relacionar bem, não é? Com pessoas de todas as linguagens. Não é? Então isso é muito bom, então vale muito. E inclusive tem o livro, não é? Para quem se interessar, para os pais que querem saber mais, tem esse mesmo livro, ele tem para vários públicos, né, do mesmo autor. Ele tem para cônjuges, né, para casais, ele tem para adolescentes, ele tem para crianças, ele tem para o homem. Esses eu sei que tem. Não sei se tem algum outro, não é? Mas eu acredito que são esses, os que eu conheço são esses. Não é? Então, por quê? Porque se aplica, não é? O para crianças traz exemplos para crianças, não é? E traz situações bem pontuais que é possível os pais identificarem, não é? E conseguem perceber na dinâmica de seus filhos, na vida diária, aquelas situações, não é? Então é muito importante. E não é, tudo que a gente aprende quando a gente é criança, não é? Tudo que é passado para nós, e aí vem tanto coisas boas como ruins, elas vão aparecer, elas vão estar presentes lá na minha vida adulta. Por isso que nós somos o resultado da nossa vida pregressa. A psicanálise mesmo, ela já fala que a nossa vida, as nossas lembranças, traumas, situações de vida lá da infância, lá de trás, determinam, o que a gente é hoje. E aí, no caso de coisas boas, perfeito, ótimo. Porque eu vou saber lidar muito melhor. No caso das linguagens, eu vou ter grandes benefícios, sendo uma pessoa que consegue identificar e entender todas. Agora, quando a gente fala de situações traumáticas, de feridas, de dores, e que todos nós temos pequenas situações. Às vezes a gente tem uma muito grande, uma ferida mais profunda. Às vezes eu posso ter pequenas situações, pequenas feridas, mas tudo em nós precisa ser tratado. Por isso que a gente precisa curar o nosso passado, a gente precisa tratar essas situações,
buscar ajuda para identificar os meus medos, as minhas inseguranças, né? E uma série de coisas que hoje não é o tema, não é? Que a gente precisa buscar, porque faz o adulto que eu sou, não é? E aí, trazendo para as linguagens, não é? A importância da gente saber, mas sempre é tempo. Se eu ensino, se eu aplico para os pequenos, muito bom, ótimo, não é? Eles vão ser beneficiados de uma forma bem maior. Eu não tive essa oportunidade, porque talvez os meus pais nem sabiam disso. Eles foram instintivamente, porque eles aprenderam dos seus pais, que tinham aprendido de seus pais, e passaram para mim, passaram para meu irmão, passaram para sua família. E assim a gente vai, né, perpetuando essas linguagens. Porque é a maneira que a gente se sente querido, não é? Afetuosamente acolhido, não é? Amado. É a maneira. E o ruim de tudo isso, às vezes, é porque a gente vai usar a nossa, porque eu conheço a minha. Eu nem sei disso, nem sei que existem linguagens, nem sei o que é isso, nem nunca ouvi falar. Então, o meu jeito de me sentir querida, especial, acolhida, é o jeito que eu vou querer fazer, né, expressar com a outra pessoa, com os outros. Somente um detalhe, que se essa pessoa, né, que convive comigo, que eu quero expressar o meu amor, o meu afeto, a linguagem dela não for a mesma minha, ela talvez não vá identificar, ela não vai saber ler esse texto, ela não vai saber interpretar essa fala. E ela poderá, sim, não se sentir amada. Achar assim, não, eu faço... Aí é aquela fala, eu faço tudo, né? Faço isso, faço aquilo e vou pontuando tudo, e o outro não faz nada. Mas não é que o outro não faça nada. O outro faz, só que ele faz na linguagem dele e eu faço na minha. Aí é como alguém falar em português e outro em inglês. Se nenhum dos dois souber a língua do outro, não vai dar certo. Não vai haver uma comunicação. Talvez vá por adivinhação algumas coisas, mas aí é aquele jogo, erros e acertos. E aí é ruim, é perigoso, não é? A gente pode entender uma coisa errada. E então é importante assim, a gente conhecer, saber a nossa, sim, mas quando eu vou buscar, entrar nessa relação de expressar o afeto, estabelecer a comunicação com o outro, eu conhecer a do outro, porque eu preciso falar com o outro na linguagem dele, não na minha. A minha é para que as outras pessoas falem comigo. E eu preciso usar a do... Por isso da importância da gente conhecer, né? E até no livro tem um teste. Tem um testezinho um teste que se aplica para saber, né? Eu vou fazer até para quem se interessar, de repente, né, no decorrer do mês, né, a gente vai conversando sobre esses temas, sobre essas linguagens. Eu vou deixar lá no meu Instagram um link lá para o pessoal poder. Ele não tem ainda, eu vou fazer isso. Para quem quiser, vai lá, né, acessa o teste, faz, né, para identificar qual é a sua linguagem. Daí, se quiser, faz, né, no irmão, na mãe, no pai, no marido, na esposa, enfim, quem quiser aplicar para ver. É bem interessante, fica a dica, vale muito, não é? Então a gente precisa usar a linguagem do outro, não a minha. E como a gente só sabe a nossa, às vezes a gente não identifica isso, a gente segue usando a nossa e achando que está super bem, que as coisas estão ótimas e maravilhosas. E às vezes não estão, né, dessa forma, porque a gente está usando a linguagem errada. E essas linguagens, como eu falei, são 5, não é? Quais são elas? Então vamos a elas, né? Tempo de qualidade, palavras de afirmação, serviço, toque físico e presentes. São as 5 linguagens, não é, que as pessoas fazem parte de alguma delas, com certeza. Alguns têm 2 bem fortes, alguns têm uma só, que é bem forte, bem destacada, não é? E os felizardos, talvez, que tiveram adultos ali durante a sua infância que estimularam, que exploraram isso, eles vão ter a deles, né, bem pontual, porém conseguem se relacionar com grande facilidade nas outras 4, né, ali que existem. Então, como eu digo, são os felizardos, né, que eles conseguem transitar por esse meio, né, por esse ambiente de forma muito assertiva, muito, não é, interagindo muito, não é, com todos e de uma maneira bem
produtiva ou positiva. Acho que a palavra é melhor, positiva, né? De uma maneira bem positiva. Então essas são as 5. Hoje eu quero começar, não é, falando sobre a linguagem de palavras de afirmação, não é? E aí, quando a gente pensa, não é, palavras de afirmação, e aí talvez eu vou, né, te pedir para quem está ouvindo pensar e ir pensando em algumas pessoas, né, que convivem contigo e tal, para identificar aquela pessoa que às vezes, não é, ela é uma pessoa que tu dá um presente ou fica ali do lado e aquilo parece que não tem o resultado esperado que tu imaginavas. Talvez essa pessoa seja ou tenha a sua linguagem palavras de afirmação. É muito do que ela ouve, pode ser do que é escrito também. Mas isso a gente já continua, vamos lá para um intervalinho, né? Vamos mais um louvor na sequência e eu já volto dando continuidade em palavras de afirmação. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Homens e vivas de júbilo no teu arraial. Homens e vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamentos. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Homens e vivas de júbilo no teu arraial. Homens e vivas de júbilo no teu arraial. Homens e vivas de júbilo.
E retornando aqui, pessoal, dando continuidade ao nosso tema, não é? Palavras de afirmação. Então a gente pode citar, né? A gente pode, dentro desse, né, subdividir em palavras bondosas, palavras humildes, palavras, né, encorajadoras. Não é? Todas essas são palavras de afirmação. Então, algumas pessoas, elas vão preferir, elas vão se sentir realmente valorizadas e importantes com esse nosso comportamento, com esse nosso gesto. Aquela pessoa que ela precisa, não é, que eu escreva alguma coisa, não é, para ela que seja encorajador, que seja a palavra que vai, né, motivá-la, elevar, não é, a sua estima. Palavras realmente que façam a diferença. Ela vai precisar ouvir, eu dizer, nossa, olha, parabéns, estou feliz com a tua conquista, não é? Eu acredito em você, eu acredito no teu potencial, eu sei que tu é muito inteligente, sabe? Essas coisas, esse tipo de palavras, não é? Eu até estava vendo aqui no livro, não é, que tem alguns exemplos para quem gosta da leitura, né? Quem gosta de ler pode estar buscando depois, mas é uma maneira de falar, de expressar por palavras, não é? E é ao contrário que as palavras, às vezes, se elas forem ditas de uma outra maneira, pode ser que ela cause o efeito contrário, não é? Então, não é a questão de dizer, de pensar assim, mas eu tenho que estar sempre, como algumas pessoas eu já ouvi, eu vou ter que estar sempre falando alguma coisa. Não é que vai precisar sempre. Mas se a pessoa, ela vai para um determinado desafio, né, e a pessoa que é normal, a gente fica, né, ansioso, a gente fica preocupado, será que eu vou conseguir? Eu vou ter que apresentar um trabalho na faculdade, ou no meu trabalho mesmo, vou ter que apresentar alguma coisa, enfim, meu Deus, eu vou ter que ficar lá na frente, todo mundo me olhando. E se eu esquecer? E se eu não souber explicar alguma coisa que me perguntam? Então, o que é importante a gente fazer para essa pessoa que ela tem essa linguagem? Não, tu vai conseguir qualquer coisa, tu toma uma água, tu vai pensar, tu vai saber responder, eu acredito no teu potencial, eu sei o quanto que tu estudou, eu sei que tu é dedicado, eu sei o quanto que tu te preparou para isso, vai dar tudo certo, não é? Isso transmite uma confiança para a pessoa, ela se sente, não é, que tu estás junto dela, né? Se sente acolhida, se sente amada, se sente importante, não é? E isso vai deixá-la mais tranquila para enfrentar aquela situação, não é? Aí, se foi algo que a pessoa já conquistou, a pessoa já fez, não é? Eu vou assim, parabenizar, nossa, parabéns, estou muito feliz, que bom, vamos, não é, comemorar, que bom que tu conseguiu, parabéns, tu merece, tu é uma pessoa que batalha, não é? Eu vi o teu esforço, eu sei o quanto que tu te dedicas a isso. Então, motivar. E até mesmo numa situação em que às vezes a pessoa pode não ter conseguido, pode ter errado, falhado, tudo bem, quem não erra, quem não falha? Todos nós já falhamos, já erramos. E quando eu me coloco numa situação de que todo mundo erra e eu sempre fiz o certo, eu tenho certeza de que eu sempre acertei, sempre fiz o certo, cuidado, porque essa pessoa que não consegue perceber que erra e que falha, não é? É uma pessoa que está num caminho bem delicado e perigoso, porque a gente sempre erra, gente. A gente erra nas mínimas coisas. Nós somos seres humanos e humanos são falhos. Por isso que a gente deve olhar, tentar ver o outro por esse viés, por esse olhar, que o outro erra, mas eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para acusar, para só pontuar os erros, não. Eu posso sim, não estou dizendo que a gente vai acobertar, não, mas a gente olha, a gente pontua e a gente dá espaço para ser diferente, para solucionar. Sempre tem solução, a menos que eu não queira. Sempre tem solução, sempre é possível, desde que eu deseje, desde que eu pense sobre isso, que eu deseje, que eu comece, que eu caminhe nessa direção. Sempre é possível. Não é? Então, mesmo quando a pessoa falhou, talvez em algum ponto, né, eu posso incentivá-la, sim, encorajá-la com palavras de afirmação, afirmar coisas boas. E, ao contrário de eu chegar e dizer assim, tu deu errado porque tu fez tal coisa. Eu te disse,
Eu falei que não ia acontecer, que ia dar errado. Eu falei que não poderia ser desse jeito. Isso eu não ajudo. Porque se já aconteceu, se já não deu certo do jeito que eu imaginava, eu falar isso não vai adiantar. Não vai voltar atrás, não vai melhorar, não vai mudar. Agora eu posso sim dizer, ok, o que a gente aprende com isso? Não é? Com essa falha que aconteceu. Vamos fazer diferente. Eu acredito que tu podes fazer diferente. Eu acredito em ti. Eu acredito no teu potencial. Eu acredito nas tuas habilidades. Eu sei que tu tens grandes habilidades. Eu sei que tu tens um grande potencial. Eu sei que tu tens grandes talentos. Eu sei. Deixa eles aparecer. E aí eu vou incentivar a pessoa. Quando eu estou fazendo isso, eu estou afirmando para ela coisas positivas. Palavras de afirmação. Eu estou afirmando para ela que ela tem potencial, que ela tem habilidade, que ela tem condição, que ela tem possibilidades e que ela pode, e que ela é importante e que ela tem condições. Eu vou incentivar, porque muitas vezes eu posso estar diante de uma pessoa que tem a sua estima baixa, que não tem uma boa autoimagem a seu respeito. Por quê? Porque lá na infância talvez teve falhas importantes. Teve pais autoritários, pais que não deixavam essa criança tomar decisões, porque as crianças também precisam aprender a tomar decisões diante de pequenas coisas. Elas precisam ter esse espaço. Não é? Talvez pais que não davam espaço nem vez à voz dessa criança, não é? Que puniam, que criticavam. Então assim, errou, é só crítica, é só crítica. Não, a gente mostra, a gente vê o erro, sim. Como eu falei, não é passar a mão por cima. Mas a gente precisa mostrar o erro e a gente precisa mostrar a possibilidade de fazer diferente, não a crítica. Eu falei que ia dar errado, viu? Deu errado porque não me seguiu, não fez o que eu tinha dito. Se tivesse feito, não tinha sido isso. Então é só crítica, só crítica. Não. Isso não constrói nada. Isso, pelo contrário, dificulta e atrapalha. Então, a gente afirmar, a gente trazer palavras que possam ser construtivas na vida do outro. E seja esse outro adulto, adolescente, criança, enfim, não importa. Né? Não importa. Então, se essa pessoa, se vocês estão pensando e identificam algumas pessoas que eu dou um presente, talvez não tenha o mesmo efeito de eu escrever um bilhetinho falando, parabéns, olha, obrigado por ser assim, ou, por exemplo, acredito que tu vai conseguir, hoje vai dar tudo certo lá no teu trabalho, na faculdade, na escola, enfim. E essa pessoa se sente muito mais valorizada, essa pessoa fica muito feliz. Talvez essa pessoa tenha essa linguagem, palavras de afirmação. É aquela pessoa que gosta de ouvir tu dizer coisas boas para ela. Então, talvez essa pessoa seja isso. Então a gente vai, no transcorrer desse mês, a gente vai explorando essas linguagens, trazendo as características, trazendo os pontos, identificando cada uma delas, para a gente ver, não é? E aí vocês também vão conseguindo identificar como que cada uma dessas pessoas reage, e aí vai poder estar usando a linguagem certa. Como eu falei, são 5 as linguagens, não é? E às vezes pode ser que a minha seja serviço, por exemplo, pode ser que a sua seja serviço. Então, como que vai ser? Talvez aquela pessoa que organiza tudo, que limpa a casa, que lava a louça, que faz a janta, o almoço, deixa tudo pronto. Para quando tal pessoa chegar, estar tudo ok. O meu filho vai vir nesse final de semana. Então eu vou fazer o bolo que ele gosta, o doce que ele gosta, comida especial para ele. Então, o que essa pessoa está fazendo? E a gente pode pensar e identificar na nossa infância pessoas que faziam isso, que faziam coisas pra gente que a gente gosta. Fazia o doce favorito, fazia o bolo, a comida, coisas que a gente organizavam lá, de repente o quarto, deixava tudo ok. Mesmo que às vezes eu não gostasse, mas a pessoa ia lá, limpava, tirava o lixo, deixava tudo arrumado. Para quê? Para demonstrar o afeto e o cuidado por aquela pessoa. E como que essa pessoa estava fazendo isso? Do que ela estava se utilizando? De serviço, que é uma outra linguagem, que a gente vai estar falando no próximo dia, né? Não sei se vai ser no próximo sábado ou não. Não é? Está usando essa linguagem
para expressar o seu cuidado, seu carinho, o seu afeto. E aí, se eu não entendo, talvez eu diga assim, tudo bem, faz tudo isso na casa, faz tudo isso, não é? Deixa tudo aqui, mas não era isso que eu queria. Eu queria era a palavra de afirmação. Quando eu escuto, quando eu tenho palavras de afirmação, aí então eu me sinto bem, eu me sinto amado, me sinto feliz, me sinto, né, acarinhada, me sinto afetuosa, afetivamente acolhida. Não é? Então, para ver como a gente precisa identificar do outro. Talvez vocês estejam pensando, né, sobre pessoas que vocês conhecem e tentando identificar. Então, nas palavras de afirmação, a gente precisa utilizar palavras bondosas, palavras, né, motivadoras, encorajadoras, palavras que realmente, não é, possam elevar essa pessoa, possam ajudá-la a confiar mais nela, possam fazer com que ela sinta realmente o afeto das outras pessoas por ela. E a linguagem, o canal da comunicação vai ser a linguagem. E se a linguagem dela for palavras de afirmação, a gente tem que se utilizar assim. Às vezes aquela criança que a gente percebe o quanto que muda de comportamento quando a gente utiliza palavras de afirmação, ou adolescente. Então a gente pensar qual é a linguagem, não é? Hoje a gente está falando sobre essa, a gente tem mais 4 para nós falarmos, né? Nesse período aí do mês de junho, que a gente vai estar abordando e trabalhando sobre essas linguagens. Mas a importância o que eu quero deixar hoje, não é, de resumo aqui para vocês, para quem nos ouve, para quem ainda vai ouvir, quem vai assistir, que a gente precisa sim identificar em nós, saber qual é a nossa linguagem, não é, como é a minha comunicação, a linguagem, né, de relacionar-se comigo e com as outras, a minha que eu vou usar com as outras pessoas, e das pessoas que convivem comigo eu também buscar, para que a gente tenha realmente uma boa comunicação, para que a gente possa realmente se relacionar de uma maneira mais positiva, que daí eu vou saber a do outro, vou usar a dele ou a dela para me comunicar com essa pessoa, não vou usar a minha, os outros é que vão usar a minha para se comunicar comigo, é diferente. A minha, ela não é palavras de afirmação, né? Mas eu não vou falar, eu acho que eu até já falei alguma vez, um dia aqui no programa, mas hoje eu não vou falar agora, tá? Mas a gente pensar assim, de onde que vem. A minha, eu hoje avaliando, e depois que eu comecei a estudar, e depois que eu comecei a conhecer mais sobre as linguagens, eu consegui identificar que as linguagens, olha, tá dando alguma coisa aqui no nosso estúdio aqui, pessoal, tá ficando escuro, tá ficando claro, não sei. Eu identifico, né, e hoje eu comecei a estudar e ver que a linguagem, a minha, ela vem muito da minha relação com o meu pai, que o meu pai tinha essa linguagem. Eu comecei a identificar já desde a minha infância, eu lembrando do comportamento dele, de algumas atitudes, né, da maneira dele em relação à minha mãe, em relação aos filhos, né, meu irmão, nesse sentido. Então é muito significativo, foi por um longo período, não foi umas circunstâncias muito pontuais, assim, que aconteceu muito intenso, muito forte, mas foi por um período longo, né, desse aprendizado, e que essa linguagem foi aprendida, né, por mim, né, com ele. Então trouxe esse significado, mas que a gente possa, né, aprender, que a gente possa também entender e saber ler, saber interpretar, saber falar na linguagem certa do outro, porque quando a gente consegue fazer isso, a gente melhora, né, os nossos relacionamentos, a gente melhora a nossa vida e tudo fica muito mais leve, muito mais tranquilo, muito melhor. Então que vocês continuem nos acompanhando, né, no mês agora, e vamos estar, né, falando sobre as linguagens relacionais. Hoje nós estamos encerrando, né, já o nosso programa aqui, estamos com 3 minutinhos que vamos estar já finalizando, né? E agradeço a todos vocês por terem estado conosco hoje, né, nesse sábado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais algum comentário. A Jaxele, que está aqui também nos acompanhando, um grande abraço. Abraço a todos os que nos acompanham e os que ainda vão estar, né, como eu disse, assistindo ou ouvindo depois, não é, pelos links que ficam salvos. Tá certo? Deus abençoe todos vocês, um ótimo sábado, né, um sábado abençoado, e sábado que vem estaremos aqui novamente para mais um programa Psicologia
em Foco. Que Deus abençoe, forte abraço e até sábado que vem.